Esse vídeo é sobre foco. Adoro sair falando aqui sem cumprimentar ninguém. Na vida eu sou assim, tá? Às vezes a pessoa soa como má educação, né? Eu saio falando primeiro o assunto e depois eu falo, bom dia. Então, bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Se você não me conhece, com certeza não. Carolina Panissa, já me segue, se inscreve aí no canal. E todas as ações que você puder fazer pra poder ajudar essa humilde produtora de conteúdo. Estou aqui no YouTube há um mês, postando conteúdos, né? Fazendo vídeos de fato. O que eu ia falar? Foco. É um conhecimento de causa porque eu sempre tive dificuldade com o foco e a minha vida toda escutei isso. Você não tem foco, você não sei o que, você dispersa muito fácil. E aí hoje fazendo um atendimento e o cliente trouxe essa questão do foco pra mim, que ele tem uma dificuldade muito grande com foco, dispersa fácil, e queria falar sobre isso na sessão. Tem muita gente que até admira, né? Carol, você consegue dar conta de tanta coisa, você faz tanta coisa. E como posso eu dizer que não sou focada se consigo dar conta de tanta coisa, não é mesmo? Mas eu também tenho um superpoder que é o hiperfoco, que às vezes eu pego um assunto, fico obsessiva por aquele assunto e aí eu vou nele muito. Como tem outros que às vezes, por mais que às vezes ele já foi um super foco, hoje ele não é tanto como gostaria, como deveria. E às vezes sinto dificuldade de manter. E aí, ouvindo a vida toda, você não tem foco, você é isso, você é dispersa, nananã. Essas historinhas que nos contam, muitas vezes vira o nosso personagem. E aí a gente faz de tudo pro nosso inconsciente validar e falar, é isso mesmo, você é sem foco. Por mais que realmente eu disperse ou tenha movimente a minha energia para mais de uma coisa e entendi que eu funciono dessa maneira, mudando de energia ali para cada coisa. Isso me mantém focada. Então, por exemplo, me crucificava super por eu não conseguir terminar um livro. Então eu falava, eu não consigo terminar um livro, não tenho foco, e repetia isso para mim mesma. Quanto mais eu repetia para mim mesma, mais eu me tornava uma pessoa sem foco. Depois eu entendi que eu funcionava diferente, tudo bem, aquele livro já me ensinou o suficiente, aquilo já contribui. Tudo bem eu mudar de título e tudo bem eu voltar para ele. E aí eu passei a acabar mais os livros, lendo mais de uma vez, não tendo a obrigatoriedade de ir do começo ao fim, eu passei a ir do começo ao fim. Então, foco, a gente é muito cobrado disso hoje, porque muitas coisas disputam o nosso foco, a nossa atenção. Há pouco tempo, a gente não tinha tanto estímulo assim. Pouco tempo que eu falo há muito tempo, tá? Se você tem 20 anos, você nem conheceu essa época. Mas antes, a gente não tinha tantos estímulos, tantos eletrônicos e tanta notícia e tantas informações, tudo ao mesmo tempo. Então, por mais que você não tenha nenhum transtorno, isso pode ser facilmente confundido com a quantidade de estímulo e estresse que gera para o nosso cérebro, que não foi preparado para ter tanta informação assim, né? Se for comparar com a mulher das cavernas, ela sim ficava ali cuidando da cria, da plantação, tomando cuidado para não vir uma presa e atacar seus filhos e tal. Então ela tinha um pouquinho mais. A mulher normalmente é mais preparada para ter a atenção em mais de uma coisa ao mesmo tempo, porque o cérebro foi preparado para aquilo ali. Mais ou menos, tá, gente? Mais ou menos isso. Só aí o homem mais focado por ele ir apenas com uma atividade e caçar. Então, hoje, a gente tendo um monte de estímulo, um monte de coisa, fica muito complicado a gente também definir se aquilo realmente é transtorno ou se é excesso de estímulo, se é um estresse para o nosso cérebro. Imagina que hoje, todo dia, ficam subindo várias janelinhas na nossa cabeça. Várias abas estão abertas ao mesmo tempo. Por quê? A quantidade de assunto que a gente transita de um minuto ao outro, de um segundo ao outro, dependendo do que você está scrollando ali. Então, realmente, a gente não está muito preparado para isso e eu acho que isso tem diminuído cada vez mais o nosso foco. Tá, Carol, entendi. Isso eu já percebi também. Como mudo isso? Como melhoro isso? E o que funcionou pra você? Eu sou uma inconformada, né? Você fala pra mim que eu não posso negócio, que eu sou limitada em tal coisa, eu quero melhorar isso. Então, a primeira coisa é você desapegar do personagem. As pessoas ficam falando que você é sem foco, você se distrai fácil, não sei o quê. Não interiorize o personagem.
fala, tá, já sei, gosto disso, beleza, então aí você não precisa mudar. Não gosto disso, gostaria de melhorar, ou ao menos ter algum controle. Por quê? Eu gosto muito de viver no meu mundinho também, às vezes, de dar uma distanciada da realidade quando eu quero. Mas quando eu quero, não dá pra ser assim o tempo todo, né, Brasil? Então, o que eu fui aprender? Sobre produtividade. E aí, diferente do que muitos canais que vocês vão ver aqui, eles fazem conteúdo baseado falando que aquilo veio da ideia da pessoa, ou não cita fonte. Eu cito fonte se eu lembrar da fonte, tá? E de onde eu aprendi, como que eu construí essa ideia, porque não saiu de mim, não é original. Então, gosto de citar e dar crédito pra fonte. Em 2016, se eu não me engano, eu trabalhava no corporativo ainda e eu tinha uma pessoa que vivia falando pra mim, porque eu não fazia as coisas da maneira como ela gostaria, e aí ela falava que eu não tinha foco. Mas na verdade, eu de manhã prefiro fazer tal tarefa, à noite tal tarefa, à tarde tal tarefa. Se eu intercalo de uma tarefa pra outra, isso é uma questão minha, é como eu me adapto a cada coisa. Só que quando você lida com alguém, um líder, que ele é extremamente controlador, ele quer que você... Muitas vezes ele vai querer que você faça as coisas da forma como ele faz. Olha, de manhã você vai fazer... E sem motivo específico, tá? É só porque vozes na cabeça dele. Então, diferente de quando você tem um prazo, de quando você tem alguma regra, de quando tem algum porquê, né, gente? Mas eu lidava bem enquanto eu tinha uma autonomia pra fazer as coisas da minha forma. Quando eu comecei a trabalhar com essa pessoa, ela começou a falar que eu repeti mais vezes, que eu me ouvia a minha infância inteira, que eu não tinha foco. Além do desligada que eu ouvia quando era criança, eu não tinha foco, mas é porque eu não fazia da forma como ela gostaria. E aí eu fui ler um livro do Jerônimo Temel, acho que é assim que pronuncia. Ele é um coach muito famoso. Aí, se vocês deram, pra mim, um dos melhores, tá? Se você der um Google, um YouTube aí, coach Jerônimo, ele tem um livro que chama Produtividade para Quem Quer Tempo. Eu não tenho ponto de vista, preconceito sobre coach, não sei o quê. Gente, a sociedade, ela nunca quer que a gente evolui, tá? Então, o coletivo se junta para atacar sempre a quem nos ajuda ali a evoluir de certa forma no coletivo. Então, muito atentos a essas pequenas coisas, né? Vamos atacar os terapeutas holísticos, a terapia alternativa, vamos atacar os coaches, vamos fazer disso chacota, piada, porque isso vai criar um bloqueio no inconsciente das pessoas, as pessoas não vão acessar esse conhecimento. Pensem about. Então, eu já tenho um compromisso aqui, meu calendário já tá apitando. O que eu fiz que eu peguei essa dica do Jerônimo? Primeira coisa, desligue as notificações de tudo, do seu celular. Já percebeu quando você tá numa tarefa aqui e chega uma notificação como essa, aquilo vai tirar o seu foco? Então, hoje, as minhas notificações, elas estão apenas calendário. Não deu pra ouvir, mas a minha Alexa também fala o meu calendário. E que eu programei ela para colocar no Google Agenda, então ela me lembra tanto lembretes e coisas que eu preciso fazer, quanto também o meu calendário, ela fala em voz alta, 1 hora antes, 10 minutos antes de começar, o que eu tenho na agenda. Além de desligar todas as notificações para aquilo não ficar toda hora Carol, mas eu vou desligar a notificação do WhatsApp. Você entra no WhatsApp, assim que você terminar a sua tarefa, você entra e olha quem falou, quem não falou. Vai dar tudo certo, tá? Mas se for uma emergência, alguém vai te ligar. Fica tranquilo, a informação vai chegar pra você. Então, a gente se preocupa muito com algumas coisas e não deveria se preocupar. O mundo faz com que a gente seja muito estimulado, muito imediatista, e isso tá atrapalhando a nossa vida. Ok, desliguei as notificações, entro lá quando faz os bloquinhos de respostas, que foi uma coisa que eu aprendi no livro do Jerônimo, parar ali no tempo para você responder, acessar aquilo. E quando você, uma coisa que ele fala no livro que me marcou muito foi, quando você responde na hora, ou quando você deixa que os outros interrompam uma atividade sua, quando você não tem uma agenda pra seguir, você vira a agenda dos outros. Como é que é? Gente, eu não vou saber agora pra falar. Mas o que ele quis dizer? Ele quis dizer que se você não controla a sua vida, o outro vai controlar a sua vida por você. Tapa na cara, né? Então,
E eu passei a tirar esse poder dos outros, interromperem uma tarefa que eu tô fazendo e focar, pra eu poder focar de fato com as coisas que eu quero e não virar a agenda dos outros. E eu faço a minha própria agenda. E depois das notificações, tem uma coisa que eu percebo, inclusive nos atendimentos, que a pessoa fala, eu estou ansioso, estou muito estressado. Eu falo, você tem algum mecanismo de controle das atividades que você faz? Como assim? Por exemplo, eu tenho que enviar uma planilha para tal coisa. Subiu um pop-up na minha cabeça. Eu tenho que marcar médico, outro pop-up. Daqui a pouco vem algo, eu tenho que comprar pão, eu tenho que passar no supermercado, eu tenho que isso, eu preciso falar com tal cliente, eu preciso... A hora que você vê, são 25 pop-up e a memória RAM do seu cérebro, que seria o processador do momento, ele não suporta tanto pop-up subindo. E aí você começa a falar, nossa, eu tô sentindo uma ansiedade, eu tô me sentindo nervoso, não sei o que. Não sei o que é. Seu cérebro tem realmente essa capacidade de guardar tantas informações? Porque a gente sobe o pop-up e a gente ignora, fala, depois eu lido com isso. Daqui a pouco tem trocentos. Então, tá, Carol? Zeus! Que legal. Vamos esperar o cachorro parar de latir. E aí, tá, Carol? Eu entendi que os pop-ups na minha cabeça, subindo toda hora, vão fazer com que eu fique bugado, estressado, ansioso, e eu falo, não sei de onde vem essa ansiedade. Vai olhar como estão todas as suas atividades e tarefas e coisas que você acha que tem capacidade, memória suficiente para guardar isso na sua cabeça. Então, eu sou uma defensora da lista de tarefas. E algo que eu aprendi com esse... Eu acredito que foi nesse livro. Mas, por exemplo, eu tenho sempre um lugar para fazer um download daquele pensamento. Ou tô no meio da sessão, meu cliente falou X coisa e me conectou com uma atividade que eu tenho que fazer. Eu anoto nem que seja no cantinho ali do meu caderno da anotação, ou abro um bloco de notas rapidinho. Você pode fazer isso no seu celular. Eu tenho já na primeira abinha parte inicial do meu celular, o Google Tarefas. Por que eu gosto do Google Tarefas? Porque eu copio e colo aquela tarefa ali e ele fica uma listinha. E no Google Tarefas, por que no Google Tarefas? Porque todos os meus dispositivos, o tablet, o notebook, o celular, vai estar tudo no mesmo lugar. Eu posso estar na fila do correio e posso abrir minha lista e lembrar que tenho que fazer tal coisa. E aquilo contribuir, ajudar pra minha produtividade, porque às vezes eu falo, nossa, o que eu poderia fazer com esse tempo aqui? Abre o bloquinho de tarefas e perceba quais tarefas que você pode lidar ali naquela hora. E aí é uma forma de você hackear a tal do pop-up, que você, como se você falasse, subiu o pop-up, você clica nele e fala, tá bom, vou salvar aqui, pum. A hora que você salva, ele magicamente para de ficar subindo toda hora. Carol, sério mesmo? Será? Se você não testar, você não vai saber. Então não acredita em nenhuma palavra das coisas que eu falo aqui. Testa. E mágico. Você simplesmente, aquilo para de te agoniar, porque você já não tem que guardar na memória. E aí a sua cabecinha, ela fica livre para produzir outras coisas. Olha que mágico. Parece simples. É bobo de tão simples. Porém, hábito. A gente tem que praticar para conseguir fazer. Assim como eu estou fazendo da gravação de vídeos, hábito. E toda vez que tiver algum insight ou alguma coisa, eu quero conseguir tá pronta, ligar a câmera e gravar. E esse foi meu insight de hoje sobre foco. Não é o único, tenho mais coisas para falar sobre isso, mas já tenho aí essas lições de casa para você testar. Pop-ups na sua cabeça. Lista. Guarda na lista de tarefas, guarda no Google Agenda. Por que no Google Agenda eu não coloco todas as coisas que eu tenho que fazer? Porque eu trabalho com agenda, com um cliente, com um agendamento. Então, eu deixo lá livre para os agendamentos e, ao mesmo tempo, quando eu trabalho com o Google Tarefas, ele vai aparecer só nas tarefas, não ocupando espaços da minha agenda. E depois eu vou falar de outros mecanismos que eu utilizo para me organizar e que vieram todos esses insights hoje de manhã, sim, ó. Nos atendimentos de hoje, não só hoje, né? Vários outros. Mas acho que é um assunto pertinente, algo importante para ser falado aqui e a gente construir isso. É lógico que quando é pro atendimento é algo muito mais específico e certo para aquele caso, mas aproveite esse canal
pra te fornecer esses insights que às vezes surgem só em sessões e num acompanhamento terapêutico alternativo. Bora que vamos! Tenha um ótimo dia, espero que você aplique essas coisas, pelo menos uma das coisas aí na sua vida. Até o próximo vídeo!